muita vida atrás. Todos me ouvindo bem? Eu Sim. vou começar agora, amigos, a mutar alguns microfones para que a gente não possa ter interferência na nossa programação da noite, mas daqui a pouco nós vamos começar a conceder às pessoas também a palavra, e aí eu vou te explicar um pouquinho mais do aplicativo para que assim você possa participar com a gente também. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas que entraram ainda estão ainda com um pouco de dificuldade para assistir, que é o caso da Diná, a irmã Eliane, a irmã Tânia, Madalena, que eles entraram, mas eles ainda não ativaram o microfone deles e o vídeo. Então, com isso, eles não conseguem nos ouvir, só ver, mas ver sem som, sem áudio. Então, com isso, nós acabamos tendo ali, esperando só alguns segundos. Eu vou mandar uma mensagem para essas 4 pessoas, principalmente para a irmã Diná, que ela tem um pouquinho mais de dificuldade nessa questão de tecnologia, como a gente fez nas outras vezes, ou alguém também puder me auxiliar, o Ricardo aí entrando em contato com a irmã Eliane, que é daí de Vista Alegre. Eu vou falar com a irmã Vou dar um help Diná nela. aqui. Vou falar com ela aqui. Tá bom, dá um help para ela aí. Tem um outro aqui também que entrou, que está sem nome, que está só apurando os fatos, então não sei quem é. Mas enquanto todos estão mudos, eu vou te explicar uma questão do aplicativo. Esse aplicativo tem uma função nele, que quando você clica na sua tela, e logo o primeiro aplicativo que tem é o aplicativo microfone. E ali vai estar ativado ou desativar. Como eu desativei todos os microfones, se você quiser falar em algum momento, se você quiser interagir no nosso culto dessa noite, você pode apertar ali desativar e que você vai ter a palavra. Ou então, para aqueles que tiverem um pouquinho uma maior habilidade, tem um aplicativozinho aí do lado, que é quando você clica na parte de participantes, gerenciar participantes, você clica no seu nome, tem embaixo uma parte que diz assim, levantar a mão. Mas aí é para aqueles que têm mais habilidade, mais à frente, né, que aí aparece a mãozinha levantada, que eu aproveito e dou já a liberdade para a pessoa falar ou participar. Mas se você tiver dificuldade com isso, só você ir ali, ou então você assinar assim, que eu estou te vendo, aqui com várias telas, né? E aí a gente concede a vocês aí a gente possa participar juntos. Oi, irmã Nádia, boa noite. Olá, pastor. Chegou aí, irmã Nádia também. Está me ouvindo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem. Bem, graças a Deus. A irmã Diná também conseguiu já aí, tá pelo menos ouvindo, né? Agora, o vídeo aí, se vocês quiserem, aqueles que quiserem ativar o vídeo, é só clicar em vídeo. Alguém apertou aí em compartilhar a tela, foi o Gílio, eu acho, né? E aí acabou compartilhando a sua tela. Isso. Não tente compartilhar a tela nesse momento, porque senão acaba passando a sua tela para todos, né? E aí é quando você quer compartilhar algum arquivo, alguma coisa do tipo, para que possa auxiliar. Acho que tá ainda. Está com dificuldade aí, irmã Nádia? Oi, pastor. Está com dificuldade aí em alguma questão? Não. Se quiser ativar o seu vídeo, não está vendo. Sempre que eu estou fazendo uma conferência, não tenho dificuldade. Só que agora, no meu caso, para mim, eu não estou aparecendo na tela. Então, aí você tem que embaixo aí, depois do microfone, tem uma parte de vídeos. Aí você clica e aí vai mostrar o seu vídeo.
Tá, É o deixa eu segundo dar uma botão. olhada. Vou dar uma olhada. Interromper, iniciar, tá bom? Enquanto isso, irmão... Ih, rapaz, eu até esqueci de compartilhar no grupo lá o nosso culto, né, que eu estou colocando também no grupo do WhatsApp, para aqueles que estão com dificuldade com o aplicativo. Então, só um segundo, deixa eu só compartilhar lá com as pessoas. Também o nosso culto da noite. Ai, ai. Agora vai. Olha lá, Lu. Agora Como eu tenho feito cada noite, deixa eu só compartilhar aqui o culto para aqueles que têm dificuldades com o Zoom. E assim as pessoas também que não podem entrar aqui, eles pelo menos têm acesso ao culto. Ai, gente. Tem aquela alergia. Agora cadê a... Ai, já tá sem som. As pessoas que precisam de atendimento, que é muito importante nessa hora, família também atuando. Então, agora aí vocês estão se vendo. Aqueles que quiserem ativar a sua tela também para matar a saudade dos outros que querem te ver também. É importante que eles podem passar a telinha para o lado e assim eles podem compartilhar a sua tela de exibição e participar juntos. Já vejo aqui um número bom de participantes que estão com a gente. Ainda tem alguns aqui que estão com alguma dificuldade, mas nós vamos dar início assim ao nosso culto dessa noite. Infelizmente, pelo Zoom, nós não temos como cantar juntos, porque vocês já perceberam que quando as pessoas começaram a falar juntos, dá uma grande interferência. Então, assim, nós não temos como fazer a parte de cantar juntos, que é algo tão gostoso entre a gente, poder participar, louvar ao Senhor e assim compartilhar um pouquinho do louvor ao Senhor juntos na comunidade. Mas nós poderemos pelo menos estudar juntos. Então, o que eu quero fazer para que possa ficar mais dinâmico? Eu acredito que todos estão aí com a sua lição da Semana Santa, como diz Theo, amor escrito com sangue. Então, amor escrito com sangue aí da nossa lição. E nós iremos, então, estudar juntos. Então, como nós iremos fazer para que não possa ficar apenas um sermão sem ter participação? E eu vou até mesmo, em alguns momentos, fazer uma reflexão final, mas para que possa ficar também participativo, eu vou dividir com vocês cada tópico para que possamos estudar juntos, ler juntos, como nós estávamos fazendo na nossa casa. Então, aqui vai ser agora o nosso grande e pequeno grupo. Como nós fazíamos na nossa casa, os nossos estudos, e vocês lia os versos, participava, compartilhava, debatia junto aí com o seu lar. Nós iremos fazer agora isso também, só que em um grande e pequeno grupo, em que iremos dividir as partes para que algumas pessoas possam ler para a gente o assunto e depois nós iremos debater um pouquinho cada parte para que a gente possa ter então assim um crescimento espiritual também do assunto abordado dessa noite, que é
Cristo, o nosso juiz. Cristo, o nosso juiz. Mas, antes de mais nada, vamos começar com uma oração ao Senhor. E eu gostaria, então, de convidar alguém para que pudesse orar para a gente. Deixa eu ver aqui, em quem parar aqui o nome. Nossa querida irmã Cris. Tá aqui, Davi. Cris. Você pode orar para a gente, Cris? O áudio está... Esse áudio, deixa eu ver que está ligado. Pronto, ligado. Oremos, então. Pode olhar. Vamos orar juntos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Te agradecemos porque estamos aqui no teu santo sábado e estamos nessa reunião para te buscar e para aprender mais de ti. Por favor, seja com todos que aqui estão, que possamos, imbuídos na tua graça, estar mais perto de ti. Embora distantes, mas confinados, mas sabemos que isso logo vai acabar, daqui estaremos todos juntos. Te agradecemos por tudo, seja com o pastor que vai abrir a tua palavra nesse momento. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O irmão Manuel, que está com o áudio ligado, você quiser ativar o seu áudio, só para não dar interferência, tá, irmão Manuel? Espero que você esteja escutando bem, eu só estou desativando só o áudio para que a gente possa não dar interferência nas outras pessoas. Outros aqui também eu vou só desativar o áudio para que não possa dar interferência na nossa programação. E aí nós seguimos com o nosso estudo dessa noite. Mas todos me escutam bem? Só dá um joinha aí na tela que eu vejo aqui. Todos escutam bem? Tranquilos aí? Então, os que estão pretos não dá para me ver o joinha, né? Mas os que estão aí claros eu consigo enxergar. Então, que bom, todos estão vendo bem. Eu vendo e escutando, que é o mais importante, né? Vamos, então, para o nosso estudo dessa noite. Nós estamos aí no nosso... Como é sexta-feira, mas é o 7º tema, né? Hoje, sexta, 8º tema. Passa rápido, né? A gente começou esses dias, no sábado. Já estamos para o nosso 7º tema. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sábado foi o primeiro. 7 temas. É isso mesmo. Eles que erraram aqui no sumário, eles pularam o número 6. Mas estamos aqui no nosso 7º tema. E hoje nós iremos estudar sobre Cristo, nosso juiz. Por isso, abra sua Bíblia e nós iremos utilizar até esse texto como um texto base para a nossa reflexão dessa noite. Eu já postei até um videozinho para aquelas pessoas que não podem acompanhar sobre esse verso, um verso importante da nossa leitura e do nosso estudo dessa noite. Eu não quero fazer um grande sermão, porque senão, para não ficar cansativo, apesar de você não ter nada para fazer depois, né? Tá em casa, de quarentena, ter que ficar aí, mas para que você possa descansar e depois refletir também nas palavras de Deus e começar também a ter outras atividades em família. Mas vamos para o nosso texto de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nosso verso é o verso 15. Mas eu gostaria que alguém pudesse ler para a gente o 14, o 15 e o 16. Quem gostaria de ler para a gente? Só levantar a mão que a gente ativa o áudio aqui. Lá a família Martins ali. Então,
Pode ir. Deixa eu ativar aqui. Eu acho que não ativou ali que eu apertei. Pode falar? Pronto. Pode, Pode falar. Estamos ouvindo. Pode... Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok. Mas pode ler o 14 e o 16 também. É? Então, peraí. 14, 16. No 14, né? Visto que temos... Vamos lá, Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. 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 Obrigado. Queridos, esse é um texto importante que eu gostaria que você pudesse ter em mente uma coisa. O que nós vamos estar em mente para esse texto. O que teremos na nossa mente, ele é o seguinte: quando você vai falar sobre sumo sacerdote, Cristo como nosso sumo sacerdote, você tem que ter a ideia do Antigo Testamento quando falava sobre o santuário. O santuário, você tinha um momento em que você tinha duas fases. Cristo era representado ali em diversas formas com a figura do santuário. Mas um dos momentos que você tinha do santuário era Cristo na figura do sacerdote, como aquele que oferecia as ofertas em nosso favor, o sacrifício dos animais em nosso favor, como remissão dos nossos pecados. E depois você tinha um outro momento em que apenas o sumo sacerdote representaria o povo. E esse outro momento se encontra em um dia específico, que era o dia da expiação. E esse dia da expiação era um dia importante porque o sumo sacerdote, ele representava o povo como um juiz que iria levar o povo e a sua sentença seria decretada se ele estaria perdoado ou condenado. Por isso o povo ficava com constante oração e reflexão para um momento tão solene que era a representação do perdão sobre os seus pecados através do sumo sacerdote. Então, nós iremos estudar realmente Cristo como nosso juiz e em algumas partes em que nós iremos entrar sobre essa visão do santuário e do sacerdote. A lição ela começa até a abordar sobre uma reflexão de Cristo no santuário terrestre e também Cristo no santuário celestial. Duas comparações interessantes que eu gostaria que nós pudéssemos ler a nossa lição nessa reflexão. E só cortar aqui um áudio aqui para que não possa ficar repetindo aí a vocês. Pronto. Assim não fica repetindo e dando interferência, mas nós iremos aqui agora começar uma leitura e reflexão de cada ponto, de cada parte, para que comecemos a participar do nosso estudo dessa noite, que é a parte ali explicando o texto, santuário da terra e santuário no céu. Vamos ler juntos aqui. Quem gostaria de ler para a gente? Deixa eu ver quem está aqui na minha tela inicial. Professora Rafaela, ali é o Tiago e companhia. Está com a sua lição? Deixa eu só pegar aqui.
Tiago, você está com a sua lição da noite? Ou então, quem tiver que está aí mais fácil para a gente, é só sinalizar com a mãozinha aqui. Está ali a Grace. Então, Grace, deixa eu só ativar o seu áudio aqui. E aí você pode compartilhar com a gente. Ok? Ok. Podemos? Podemos? Santuário na terra versus santuário no céu. A festa mais importante para o povo de Deus, na época do antigo santuário, era o dia da expiação. Essa festa ocorria uma vez ao ano e era um dia de purificação. Durante todos os dias do ano, os pecadores levavam suas ofertas e confessavam seus pecados. O cordeiro morria em lugar do pecador. Seu sangue era levado para dentro do santuário e aspergido. Isto simbolizava a transferência dos pecados para o próprio santuário. E no dia da expiação, havia uma faxina completa para deixar os santuários purificados. Continua, pastor. Temos aqui, então, a primeira parte em que a festa acontecia em um momento solene e era uma vez no ano, e esse encontro solene, uma vez no ano, tinha um símbolo especial. O cordeiro morria, como nós lemos aqui, como símbolo do pecado e referente ao pecador. Era aspergido o seu sangue, como símbolo transferindo, então, o pecado da pessoa para o santuário. E isso acontecia de forma diária também, quando você tinha os sacrifícios diários, os sacrifícios contínuos, mas esse específico era o sacrifício da expiação. E nesse dia da expiação, era feita uma limpeza completa do santuário, tirando então os pecados dali para um outro local. E aí nós vamos continuar a nossa leitura. Pode continuar. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas nesse dia e apresentava-se diante de Deus. Então, saía do lugar santíssimo, passava pelo lugar santo e chegava ao pátio, onde os adoradores o esperavam para ter a certeza de que Deus havia aceitado os seus sacrifícios. Como última parte desse ritual simbólico, o sumo sacerdote recebia 2 bodes e sorteava um dos 2 para ser do Senhor e o outro para ser de Azazel. Esse último recebia simbolicamente todos os pecados cometidos pelo povo naquele ano e que tinham ficado registrados no santuário. O bode era então levado ao deserto e abandonado lá para morrer. Dessa forma, tanto o santuário como o acampamento finalmente eram purificados. A Bíblia é clara em nos declarar que o santuário da terra é uma sombra do verdadeiro santuário que fica no céu. Logo, as coisas que aconteciam na terra eram tipos das realidades espirituais e daquilo que acontece no céu, conforme Hebreus 8:5. Portanto, a purificação do santuário terrestre ilustrava a obra de Cristo em favor do pecador e do juízo, que seria realizado no céu. Do ponto de vista do pecador, o sacrifício de Cristo, mas os registros de pecados permanecem. Por essa razão, precisa passar por uma purificação. O Apocalipse ensina que na volta de Jesus, a recompensa será dada a cada ser humano de acordo com suas obras. Apocalipse 22:12. Consequentemente, é necessário que uma obra de investigação ou juízo preceda a volta de Jesus. Essa obra era encenada pelo grande dia da expiação, em Israel. Mas chegaria o momento em que Deus começaria a julgar os habitantes da terra para definir quem serão os salvos e os condenados, e assim eliminar para sempre o pecado. Continuando, pastor. Se Deus sabe... Só segura. Okay. Segura só um pouquinho, porque a gente vai para a pergunta de discussão daqui a pouco. Então, para a gente entender agora uma parte importante,
nós temos aqui duas partes em que a lição trabalha contra o santuário na terra e o santuário no céu. O juízo, o santuário na terra, você tinha um símbolo específico. E esse símbolo específico que a lição aborda e que nós estudamos também com a palavra de Deus, era que em um mês especial, no 10º dia do 7º mês de Tiris, você tinha então ali uma data específica que era o dia da expiação. Nesse dia da expiação, você tinha algumas coisas que aconteciam como um preparatório para a purificação do povo e a purificação da nação. Dessas coisas que aconteciam, uma das coisas importantes eram destinar também 2 bodes que eram lançados à sorte. Um representava a Jesus Cristo e o outro representava Azazel. Esse ponto é importante para nós entendermos depois algumas fases dos juízos futuros, quando nós vamos olhar sobre a fase do juízo, em que parte estamos e como acontecerá cada uma dessas fases dentro do santuário, que era um símbolo na terra, que representa algo no céu e que acontecerá também nas nossas vidas e que está já acontecendo também nos nossos dias. Então, o santuário, ele tinha esse símbolo em que acontecia sobre o povo para eles pudessem ter uma visão do perdão de Deus para as suas vidas. Há também agora uma fase também do juízo no santuário celestial. Nós falamos sobre o santuário terrestre e o santuário no céu. As coisas que aconteciam no santuário terrestre eram uma sombra do que iria acontecer no céu. Então, se você tinha o dia da oferta contínua, que era todas as vezes o sacerdote, ele ia lá, pegava um cordeiro e sacrificava nas 9 horas da manhã pelo pecado do povo, e às 3 horas da tarde sacrificava pelo pecado do povo. Todos os dias tinha esse sacrifício, como um símbolo na terra de algo que aconteceria no céu. Você tem, logo em seguida, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, uma festa especial, que era o dia da expiação, em que sacrificava um cordeiro, entrava no santuário, aspergia o seu sangue, purificava o santuário com os pecados, ou lançava sobre os pecados do povo no santuário e tirava dali agora o símbolo daqueles registros do pecado e lançava a condenação do pecado sobre um, pela qual fazia a expiação dos pecados, que era o bode que representava a Cristo. Ele tinha o símbolo que era morto, como um símbolo de perdão e expiação pelos nossos pecados. Um outro cordeiro, um outro bode, era levado para o deserto, para que ele pudesse ser agora o representante de todo o mal. Olha, nós estamos passando por todos os pecados, por tudo isso, graças ao mal que está sobre você, que era o bode Azazel, que representava Satanás, e ele ficava então no deserto para morrer. Esses símbolos vão se encaixar perfeitamente daqui a pouco nós começarmos a entrar nas fases finais do juízo. Então, a primeira coisa que temos que entender é que esses símbolos que aconteciam na terra também aconteciam no céu. E agora, como que é esse juízo no santuário celestial? Como que Hebreus ele trabalha essas coisas e como o Apocalipse também aponta para esses acontecimentos no céu? Então, pega aí a sua Bíblia, vai para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. 8:5 é algo que nós até a irmã mencionou. 8:5 que diz: os quais ministram em figuras e em sombra das coisas celestiais, assim como foi com Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele: vê e faça todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, você tem algo que acontece no santuário terrestre de um modelo maior que aconteceria no céu. E quando você olha para isso,
Logo, você entende que a purificação do santuário terrestre ilustra a obra de Cristo em favor do pecador e o juízo que será realizado no céu. Do ponto de vista do pecador, Cristo, como nosso juiz, ele faz a sua obra purificadora na cruz do Calvário, quando ele morre pelos nossos pecados, mas agora ele começa a fazer uma fase também no santuário celestial. E você encontra algo muito interessante quando você também olha que a volta de Jesus, ele vai trazer a recompensa a cada ser humano das suas obras, do que ele fez de acordo com a sua vida. Mas quando você olha agora para o quadro do Santuário Celestial, você encontra algumas coisas interessantes. Primeiro, Jesus, ele vem em nosso lugar e ele toma a posição do nosso Salvador na Terra e começa agora a pregar e a ensinar e a viver uma vida de retidão sem pecados. E quando você olha para as profecias bíblicas de que o santuário seria purificado, que teria uma purificação do santuário, um juízo terrestre, você começa a entrar, então, em algumas fases desse santuário. Tinha, então, o processo que nós já mencionamos no início, sobre a purificação do santuário, sobre o sacrifício contínuo, sobre o sacrifício do sacrifício expiatório, que era uma vez por ano. E agora, quando Jesus ele caminha na Terra, ele começa a falar algo interessante em João, capítulo João 7,36, se eu não me engano. João, deixa eu só ver aqui se é João 7,36. João 7,39. Todos acharam aí? Tranquilos? Sim. João 7,39 diz assim: Isso ele diz com respeito ao Espírito que haverei de receber os que nele creem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Você começa agora, amigos, uma fase interessante sobre o processo do derramamento do Espírito Santo e as fases caminhando para um período do juízo de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é Jesus, ele começa ali a trabalhar com o seu povo para que eles pudessem conhecer sobre um Deus Salvador, sobre um Deus que cuida, um Deus que guia, mas um Deus também que morreu pelos nossos pecados e nos deu a salvação em Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita na cruz, ele dá uma mensagem aos seus discípulos, e essa mensagem é que eles iriam receber o Espírito Santo até que ele fosse glorificado. E quando Jesus, então, em João, capítulo 7, versículo 39, diz que eles ainda não iriam receber o Espírito Santo porque Jesus ainda não tinha começado a sua fase de glorificação. E essa fase de glorificação de Cristo foi quando ele subiu aos céus, no ano 31, quando ele é assunto aos céus, entra no céu, agora ele é glorificado. E quando ele é glorificado, ele derrama agora sobre os seus discípulos, no Pentecostes, o Espírito Santo. E quando ele derrama sobre os discípulos o Pentecostes ali, a chuva do Santo, ele começa a sua primeira fase no santuário celestial, que é a fase de Cristo como nosso sacerdote. Ele começa naquele ponto, iniciando a sua fase com os discípulos e com toda a humanidade, a sua fase de intercessão pelos seus discípulos e sobre todos os cristãos, dele sendo o nosso sacerdote. Deixa eu só
desativar um áudio aqui para que eu possa cortar. Ele começa então com a sua fase como sacerdote. Ele entra no céu e agora ele começa a sua primeira fase do sacerdócio de Deus. Ele, como um sacerdote, estava ali atendendo as nossas orações, os nossos pedidos de confissões, os nossos pecados. Quando nós oramos ao Senhor, agora ele está pronto a nos ouvir e perdoar os nossos pecados, porque ele também é o nosso sacerdote. Ele começa, então, ali a sua fase do sacerdócio no céu. Agora, quando Deus passa para a sua próxima fase, que é a fase de juízo pré-advento, o juízo de Deus. Quando Deus começa essa próxima fase. E aí, nós temos essa próxima fase através de um texto que nós conhecemos, que é a maior profecia da Bíblia, que é Daniel, capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Através dessa profecia, nós começamos, então, a ter ali uma data que seria dada o início do juízo pré-advento. Começaria, então, agora uma nova fase do juízo de Deus, em que Deus agora não seria mais o sacerdote, mas passaria agora a ser o sumo sacerdote, o juiz do povo, e começaria então a analisar a vida de cada uma das pessoas. Então, nós não temos como entrar aqui em todos os detalhes da profecia de Daniel, capítulo 8, mas eu acredito que você conheça bem, nós como igreja, adventistas e cristãos, nós conhecemos bem a profecia de Daniel, capítulo 8, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então, dando o início da ordem da reconstrução de Jerusalém, isso é apenas um resumo, e ali, a partir da data de 456, sai, então, a ordem da edificação de Jerusalém. Você começa agora ali ter 70 anos seria cortado de dentro do povo, e você então tem as 70 semanas, que são os 490 anos, que dá na morte de Estevão, em que tem aquele período de 3 anos e meio em que Jesus teve o seu ministério, Jesus foi cortado, morto, e ali você tem Jesus que ressuscitou dentre os mortos, dá a missão aos discípulos, e Estevão é apedrejado e morto, e começa ali agora o fim dos judeus como um povo representante do povo de Deus, e agora Paulo surge com a pregação aos gentios que alcança a todos nós. E a partir dali, você tem ainda mais um período das datas que sobraram, que vai até a data de 22 de outubro de 1844. Essa data foi a data específica em que Cristo começa a sua fase, a fase em que ele sai do santo e entra agora no santíssimo. A partir dessa data, Cristo, então, começa a ser agora uma fase de nosso sumo sacerdote, em que ele abre os livros e começa a fazer o juízo daqueles que aceitaram o Senhor. Ele começa então a fazer agora os juízos dos vivos, começa a fazer os juízos dos mortos até chegar aos vivos. Nós não sabemos hoje em que fase está do juízo de Deus, mas nós sabemos que a partir desde 1844 Jesus começou então sendo agora o nosso juiz. Então, por isso que a lição entra agora Cristo como nosso juiz, a fase de Cristo como nosso juiz. Algumas pessoas falam, têm até algum medo ou preocupação, porque agora Jesus é o juiz. E nesse processo de Cristo como juiz, temos agora 3 fases do juízo de Deus. A primeira fase é o juízo pré-advento, o outro é o juízo comprobatório, e o terceiro é o juízo executivo, ou o juízo final. Hoje nós estamos na primeira fase, que é o juízo pré-advento, em que Cristo está julgando cada um segundo as suas obras. Eu queria só lembrar a vocês uma coisa que é importante, que quando você olha para o santuário terrestre, lembre-se disso, quando você olha para o santuário terrestre, quando o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, que é o dia da expiação, quando o sacerdote ele entra no santuário para fazer o juízo do povo,
para que o povo pudesse ser aceito ou não perante o Senhor, lembre-se que em Deuteronômio nos diz que nesse mesmo dia continuava também o sacrifício contínuo, o sacrifício das 9 horas da manhã e o sacrifício das 15 horas da tarde. Pastor, por que isso é importante? Eu não entendi qual é a ligação de uma coisa com a outra. Quando o sumo sacerdote, na presença de juiz, ele entra para julgar o povo, da mesma forma e no mesmo dia que há o juízo sobre o povo, o sacrifício contínuo não para. Ou seja, aquele que estava ali para perdoar os pecados, aquele que estava ali recebendo a oração e a intercessão pelo povo, pelos seus pecados, continua. Então, o sacerdote continua sacrificando um animal às 9 horas da manhã como remissão dos pecados do povo e às 15 horas da tarde como remissão dos pecados do povo. Ou seja, olhando para o céu, no mesmo momento em que nós temos Jesus como nosso juiz, que está avaliando a vida de cada pessoa, do mesmo tempo nós temos Cristo também como nosso advogado, que está intercedendo por nós e escutando as nossas petições e o nosso perdão. Por isso ele diz assim, há também um advogado no céu, Jesus Cristo justo está pronto a nos perdoar. Então, da mesma forma que temos alguém nos julgando, sendo o nosso juiz, nós temos também alguém que é o nosso advogado simultaneamente, que está atendendo aos seus pedidos, que está escutando a sua oração, que está escutando o seu clamor, está escutando você pedindo perdão a ele está pronto a te perdoar. O grande problema é você não ter um bom advogado. Se você não tiver um bom advogado, quando o juiz estiver te julgando e você não ter um bom advogado, você literalmente estará perdido. A questão é, Jesus, ele é o seu advogado? Você já clamou para que Cristo possa ser o seu advogado? Porque se ele for o seu advogado, quando o juiz se levantar para que possa analisar a sua vida, o seu advogado te cobre com o seu próprio sangue. E por isso que Apocalipse diz que o sangue do Cordeiro nos purifica e nos lava de todas as nossas iniquidades. E o sangue de Jesus nos purifica para, então, diante do juízo, nós possamos ser analisados. E Cristo, tem um texto lindo da Ellen White, que ela diz assim, que quando Satanás acusar a você sobre os seus pecados, sobre os seus erros, e diante do Pai, Jesus vai se levantar e vai falar assim, Pai, mas foi pelo meu sangue, meu sangue, meu sangue, e o meu sangue dá a garantia a esse, de ser lavado e purificado e entrar no céu pelas portas. Jesus, como nosso advogado, ele se levanta para nos defender e ele, sendo o seu advogado, irmãos e amigos, a causa é certa e a salvação é garantida em Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo do futuro, nem medo do juízo, porque o nosso advogado já é causa ganha e por isso nós somos salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso quando você olha para essa cena do juízo. O mesmo dia em que há o juízo, no mesmo dia também continua tendo o perdão e a intercessão. Até quando isso, pastor? Até o dia em que se findará Cristo como o nosso advogado. E assim acontecerá o que diz em Daniel, capítulo 12, que é uma parte bonita, mas tem uma parte interessante, assim, que então se levantará Miguel, e ele levantará e defenderá o seu povo, quando diz assim, Daniel 12:1, o texto diz que diz, haverá um tempo de angústia como nunca houve antes, mas nesse momento se levantará Miguel. Essa ação de Miguel se levantar é ação de Miguel no santuário. Deus está no seu trono e agora ele no santuário celestial como juiz e como advogado, agora ele se levanta e ele então sai do santuário. A partir daí, nós não teremos mais agora a fase da intercessão, porque o nosso advogado se levantou para vir defender os seus filhos. Nesse momento, acaba-se, então, um período de juízo,
pré-advento, juízo investigativo. E aqueles que são salvos estarão salvos, e aqueles que estão perdidos estarão selados para a perdição. E aí agora Cristo vem nas nuvens do céu para buscar o seu povo. E entra agora o juízo comprobatório. O juízo comprobatório se dá através de que os salvos em Cristo irão para o céu, e lá no céu nós abriremos os livros e veremos porque aquelas pessoas que nós amamos e pensamos que estariam aqui, porque eles não estão. E nós então começaremos a julgar as ações de Deus. O juízo se dá no santuário terrestre quando Cristo ele pegava então os dois bodes, o bode que representava Jesus e o bode Azazel, e quando ele pegava o bode Azazel e colocava sobre ele, sobre o destino que foi por causa dele que o mal veio, então lança sobre ele a figura de que o causador do mal foi o bode Azazel, o Satanás, e leva ele para o deserto. Ele fica então no deserto para que pudesse morrer. Esse cenário do bode Azazel representa Apocalipse capítulo 20, quando Cristo então com os seus salvos estão no céu e Satanás está na terra em um deserto onde ele não tem ninguém para ser tentado. Enquanto ele está aqui com seus anjos, os mortos perdidos estão nas sepulturas e os salvos estão nos céus, julgando as ações de Deus e daqueles que aqui não estão. E é interessante que quando você abrir os livros e olhar por que o irmão X não está aqui, e você vai chegar à seguinte conclusão: você vai encontrar todas as oportunidades, todos os momentos que Deus deu de chance para que ele pudesse salvar. E nós chegaremos à seguinte conclusão: Deus é bom, porque ele tentou de todas as formas salvar o ser humano. Porque entenda, isso é muito importante. Deus, ele quer salvar a todos, mas o único que pode negar a salvação de Cristo Jesus é você mesmo. Somos nós. Nós somos os únicos que podemos negar aquilo que Deus já nos deu gratuito, a sua salvação. Nós somos salvos pelo intermédio e pelos feitos de Jesus Cristo. Ele nos salva. E agora, pode aceitar ou não essa salvação. Por isso, o esposo não pode salvar a esposa não pode salvar o esposo, o filho não pode salvar o pai não pode salvar o filho. É uma decisão individual. E nesse momento, lá no céu, nós chegaremos à conclusão de que o Espírito Santo e Deus tentou salvar de todas as formas, de todos os momentos, o ser humano, mas aquela pessoa, ele negou a salvação. Ele rejeitou a Cristo como seu Salvador. E por isso, ele rejeita a salvação. Alguns eu estava tendo até nesse período agora, deixa eu só abrir uma aspa para que não possa ficar longo a minha fala, mas só abrir algo assim que é interessante, porque nessas semanas eu não tive uma nem duas, mas várias ligações de algumas pessoas, e eu ligando e conversando com algumas pessoas que estão preocupadas com medo do coronavírus, o isolamento. Você fica ali enclausurado e você começa a assistir alguns vídeos e as pessoas começam a falar que é o fim do mundo, as coisas estão acontecendo, é o fim, Jesus está voltando, e as pessoas agora ficaram com medo da sua salvação. Vocês estão salvos ou perdidos? E as pessoas agora ficam nessa luta: pastor, e agora? Eu estou salvo, eu não estou, eu estou perdido, eu estou salvo, eu estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou salvo. E eu fico tentando conversar e ilustrar a pessoa ali sobre isso. E eu queria te falar assim, duas coisas rápidas para você que são importantes, que é do mesmo assunto, mas que não entra tanto na nossa explicação do santuário de Jesus como nosso juiz. O primeiro: não tenha por base a sua salvação pelos acontecimentos. Você pode estudar a história, ver os acontecimentos, ver as coisas que apontam para o tempo do fim, mas não tenha por base que Jesus está voltando por um acontecimento, por um coronavírus, por alguma coisa, porque se a sua base para a volta de Jesus for acontecimentos,
se o coronavírus vier e logo irá passar em nome de Jesus, e Jesus não voltar, você fala, poxa, eu pensei que ia voltar agora, tantos os sinais, e ele não vier. Você colocou por base algumas coisas, alguns acontecimentos e não veio, e você volta a ter a sua mesma vida normal, porque a sua vida está pautada por acontecimentos, por eventos, por sinais. Enquanto Cristo, ele diz que nossa vida não tem que estar baseada por sinais, mas nele. Aqueles que assistiram o sermão da quarta-feira, e até era um sermão que eu tinha já falado em alguns momentos e repetir, os jovens da fornalha ardente, a preocupação deles não era a fornalha, não era decreto, não era a estátua, mas sim era conhecer a Jesus Cristo, estar na presença de Jesus, para que quando as fornalhas vierem, quando as provações vierem, eles estarem apegados em Cristo. Então, primeiro, não coloque a sua fé por base de acontecimentos. Acontecimentos vão vir, as crises virão, você queira ou não virá, então não coloque a sua base nisso. Coloque a sua base em conhecer a Jesus e estar mais perto dele. E, segundo a salvação, ela tem um processo triplo. O primeiro é a santificação, o primeiro é a justificação. A justificação é o poder de Deus te liberando contra a condenação do pecado. Cristo já morreu por você e por isso ele te dá a garantia de que você não é mais condenado pelo pecado, porque ele te deu a liberação da condenação do pecado. Ele já morreu no seu lugar e por isso você já é salvo em Cristo Jesus. O segundo processo é o processo da santificação, que é um processo diário, contínuo, até o fim da sua vida, que é você estar livre do poder do pecado. A cada dia, Deus vai te dando vitória para você vencer o pecado. E a última fase da salvação é a glorificação, que é quando Cristo vier e mudar a sua vida, e nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Então, a primeira coisa é que Cristo já morreu por você e agora ele te dá a garantia da salvação. Mas voltando e chegando no final do nosso tema, o juízo comprobatório, que é esse do período em que estaremos no céu, veremos como Deus é bom. Então, o juízo final, que será o juízo executivo, que os mortos ressurgem, e Apocalipse capítulo 20 compara com a areia do mar. E agora Satanás ilude eles mais uma vez para guerrear contra a cidade santa, e nesse momento desce fogo do céu e consome, e então acaba as fases finais do juízo, e Deus te purifica de uma vez por todas. Mas o que você tem que entrar em mente, chegarmos à nossa conclusão do nosso estudo, é que temos um Deus que hoje ele nos deixa uma mensagem muito importante, que é o que nós estudamos logo nos nossos versos iniciais de Hebreus, capítulo 5. E assim eu vou fechando, e eu vou abrir aí para perguntas ou até mesmo alguém que queira complementar ou acrescentar ou participar, mas como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você não tem alguém que não se compadeça das suas fraquezas. E quando ele fala aqui, ele está falando do sumo sacerdote, alguém que já entrou no Santíssimo. Nós não temos alguém que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes, ele em tudo foi tentado, em todas as coisas, mas a nossa semelhança, mas sem pecar. Por isso, acheguemos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia, alguém que é misericordioso, e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Um Deus que está pronto a socorrer. Sabe, amigos, quando você olha para um Deus que é o seu juiz e ao mesmo tempo ele é o seu advogado, você encontra a esperança de que a nossa salvação se encontra em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança. Ele proporcionou tudo para que o seu advogado é Jesus. O seu juiz é Jesus.
E quando você tem as duas pessoas que estão ao seu favor, ele está falando para você que, filho, eu estou aqui pronto para derramar sobre você a minha graça e a minha salvação. Por isso, beba de mim, viva comigo, se alimente de Cristo, porque quanto mais próximo você estar de Jesus, mais confiante você estará de uma coisa. E você não pode se esquecer disso. Deus já te concedeu a salvação, porque a salvação foi dada através do intermédio de Cristo na cruz, que ele morreu para que pudesse nos dar a garantia da salvação dele. E agora, por ser salvo em Jesus, eu começo a obedecer e a viver uma vida diária de santificação, para que em Cristo eu possa ser mais semelhante a ele, assim como Paulo. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, por isso eu quero ser mais semelhante a Cristo Jesus. Então, entenda, não há nada que você possa fazer para se salvar. Não é guardar os mandamentos, não é dar dízimos, ofertas, não é ir à igreja, e hoje a gente não está nem indo à igreja, não é ser uma boa pessoa, porque isso não nos garante a salvação. O que nos garante a salvação é aquilo que Cristo já fez por mim e por você. E por Cristo já fazer isso por mim e por você, nós agora vivemos uma vida de retidão e de salvação nele. E agora ele derrama sobre você e sobre mim a sua graça, para que eu e você pudéssemos ter a certeza clara e plena. Você tem um Cristo que ainda hoje está pronto a te ouvir, te perdoar e te dar a certeza da salvação. Hoje, se você tem algo em seu coração, em sua vida, que te aflige, que te deixa mal, que te deixa para baixo, um pecado, você hoje pode ajoelhar na sua casa, clamar ao seu Deus, que é o seu advogado e o seu juiz, que ele está pronto a te perdoar, pronto a te conceder vitórias e fazer como que ele nos diz em Apocalipse, ele nos lavar com o seu sangue, nos purificar de toda a iniquidade. Ah, amigos, não tem Deus melhor como esse. Um Deus maravilhoso que concede a você e a mim a oportunidade de nos aprofundarmos nele, de nos apaixonarmos com ele e vivermos uma vida de santidade ao Senhor. Isso é um processo diário, constante, mas ele já proporcionou tudo para mim e para você, tá bom? E que Deus possa continuar ainda guiando e orientando a sua vida. Há alguma pergunta aqui, quem sabe eu fui passando rápido nos pontos porque há um texto grande e que não ficou claro, ou algo que você queira compartilhar ou comentar, só levante a sua mão que eu abro o seu áudio aí para que você possa falar, complementar ou perguntar. Há alguma pergunta? Alguém? Ficou claro assim? Nenhuma pergunta? Todo mundo tranquilo? Eu vi ali a Aninha levantando a mão aí, Ricardo. Ela está querendo compartilhar aí alguma coisa? Tem a irmã aqui, Maria José. Deixa eu só abrir aqui, irmã Maria José, o seu áudio. Só um segundo. Pode falar, irmã Maria José. Oi, pastor. Boa noite. Boa noite. Depois dessa pregação tão linda, eu não tenho mais nada a falar. Eu só tenho a agradecer, né? Por esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que nos ama tanto. E eu acho que nós somos as pessoas mais felizes desse mundo, né? Por termos um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, um advogado, um juiz, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus por isso tudo, né? Amém. E se há alguma dúvida de que você precisa se entregar a Ele, o próprio livro de Hebreus, que nós estamos estudando sobre esse livro, ele nos diz, Hebreus capítulo 4, versículo 7. Hoje, se ouvires minha voz, não endureceis o vosso coração. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, se achegue a Ele, peça perdão, reconciliação, agradeça a Ele. Cada um tem um áudio no celular. A dádiva da sua vida, para que Ele possa continuar, então, derramando sobre você e sobre todos nós a graça do Senhor.
Priscila quer falar Amém. também? Abriu o áudio aí. Deixa eu ver. Quer Priscila falar? Duarte. Não, só dá tchauzinho? Você abriu o áudio, eu pensei que você queria falar também. Mais alguém? Ah, temos ali agora Martins, estou vendo aqui vocês, calma. Vamos lá. Pastor, Pode falar. Fala. boa noite, pastor. A irmã Sandra de Parada de Lucas quer falar. O que está com o nome Ana Sandra. Ah, sim. Porque eu tenho que passar a outra tela aqui. Irmã Sandra, deixa eu abrir aqui o seu áudio, irmã Sandra. Sandra. Samsung. Ah, é o Samsung? Isso. Samsung A20, é isso? Normal, só o normal mesmo. Normal. Meu Deus, gente. Mãe, pra ele tá diferente. Tá? Dá um tchau aí, Sandra. Ali, pastor, Tá ali, vendo? pastor. Ah, sim, tá escrito Samsung. Obrigado, irmã. Obrigada, vizinha. O que você vai perguntar aí? Já vou abrir o seu áudio aqui, irmã. Tá escrito Samsung. Eu passei por Sandra. Abriu. Pode falar, irmã. Então, pastor, referente ao advogado e juiz, eu queria dizer que é maravilhoso saber que a gente não vai precisar nem de testemunha quando nós formos julgados, porque o nosso próprio Jesus, quando a gente se arrepende de todo o coração e transporta para ele todos os nossos pecados, ele é a nossa própria testemunha. Isso é maravilhoso, saber que tem um Deus que é advogado e que é a nossa própria testemunha. Nós não vamos precisar de testemunhas para estar nos defendendo ou para estar nos acusando. Já temos um acusador, né? Mas ali no julgamento, ele vai ser a nossa própria testemunha. Ele é o nosso próprio juiz. É maravilhoso isso. É só isso que eu queria complementar. Amém. E o que nós precisamos, né, Sandra, é aceitar esse perdão. Eu entendo às vezes que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de aceitar o perdão, porque a gente entende que Deus, ele sabe olhar para você e para mim, e ele sabe lidar com a gente, porque ele olha diferente. Se o Wagner ali que está me vendo ali, se eu jogar bola com o Wagner, Vaguinho tá ali, a gente vai jogando uma bola e tudo mais, e eu sem querer dei um carrinho no Wagner. Ele meio ruim de bola, né? Eu cheio de habilidade, ele quis fazer uma graça, me deu um drible, eu dei um carrinho, machuquei o Wagner, e o Wagner, poxa, pastor, que carrinho foi esse aí? Me machucou e tal. E aí, sem querer, quando o Wagner vai ver, teve uma fratura e quebrou a perna do Wagner. Eu falei, rapaz, aí depois, então a gente não vai mais jogar bola junto, né, Wagner, depois dessa. E aí eu peço desculpa, Wagner, me perdoa, Wagner, porque eu te machuquei, isso e aquilo. E o Wagner, não, pastor, mesmo chateado, depois ele me perdoa, mas vai passar o período de ele engessar a perna, curar, fisioterapia e tudo mais. E aí eu mudei de distrito, fui para outro lugar, passou um tempo, e aí a igreja me chamou para fazer uma semana de oração, passaram-se, um exemplo só, gente, passou uns 10 anos, e aí eu encontro com o Wagner, e aí, Wagner, como você tá, meu amigo? Tá? Falou, pastor, tô bem. Ó, pastor, tá vendo essa marca aqui, ó? Isso aqui foi o seu carrinho lá, a operação aqui, ó. Wagner, ele me perdoou, mas ele não teve amnésia. Então, ele vai lembrar daquilo que eu fiz, mesmo tendo me perdoado, porque nós não temos amnésia, nós vamos lembrar das coisas que ficaram passadas e para trás. Então, por que eu estou falando isso? Para ilustrar muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, porque nós transportamos o nosso relacionamento humano e as nossas relações humanas para com Deus. Porque às vezes você pede perdão ao Senhor e Deus está pronto a te perdoar, Ele está pronto a te conceder a graça, pronto a limpar e purificar você de todo mal. Só que o problema
é que nós começamos a olhar para o passado e começamos a remoer os pecados que Deus já nos perdoou. Eu encontrei uma pessoa, uma irmã, que ela falou assim, pastor, olha, ela havia pedido perdão de uma coisa que ela tinha feito há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, mas todos os anos e toda a vida dela, ela continuava pedindo perdão a Deus direto por aquela coisa que ela fez há 10 anos atrás. Eu falei, irmã, você está pedindo perdão de algo que Deus já te perdoou, não faz sentido mais você pedir perdão sobre algo em que Deus já te perdoou. O problema, muitas vezes, é que nós não nos perdoamos. E quando nós não nos perdoamos, por mais que Deus tenha nos perdoado, você continua pedindo perdão das mesmas coisas. E Deus fala assim, filho, acorda, não adianta você pedir perdão sobre isso, porque eu estou olhando aqui, ó, não tem mais nada, a sua folha está limpa, não tem mais pecado aqui. Eu já te perdoei, já te purifiquei. Então, o primeiro processo que Deus nos perdoa, mas também se perdoe. E em alguns momentos de algumas pessoas que têm a dificuldade de aceitar o perdão, você precisa fazer até mesmo uma terapia consigo mesmo, para ver o que está acontecendo, porque você leva consigo algumas marcas de autoflagelar-se com pensamentos e com o pecado. Porque alguns vivem até uma filosofia católica, aceitam, acreditam que Deus perdoa, crê que Deus perdoa, pede perdão, mas não se perdoa. E agora ele fica se mutilando com seus pensamentos, porque, ai, Deus não me perdoou, ai, como que eu vou me perdoar? E aí continua naquele, como se você estivesse se flagelando, ou então tendo que fazer algumas coisas para pagar a sua penitência, fazendo algumas coisas certas para que Deus possa te perdoar. Aqui, queridos, não existe isso. Deus, ele nos perdoa, como a irmã Sandra mesmo falou. Que maravilha nós termos um advogado, um juiz que está pronto a nos perdoar. Nós não precisamos de testemunha, porque ele é a nossa própria testemunha. Quando Satanás se levantar, Ellen White diz, quando Satanás se levantar para acusar os seus filhos, Deus se levantará e falará, Pai, foi pelo meu sangue. O meu sangue foi derramado por causa dele. Por causa dele. E por causa dele, ele tem a garantia do perdão e da reconciliação com o Senhor. Então, amigo, entenda uma coisa. O sangue de Cristo é suficiente para te perdoar, te purificar. Pastor, mas ainda assim eu não consigo me perdoar. Então, você precisa ver alguns mecanismos na sua vida que está acontecendo que faz com que você não consiga se perdoar. Quem sabe seja algum trauma, quem sabe falta ter a incerteza de conhecer a Cristo, quem sabe tem alguns traumas na sua vida que precisam ser trabalhados, passados, futuros que você... Passados, futuros não, porque no futuro você não conhece, né? Alguns traumas passados que precisam ser ajustados, ou quem sabe, amigo, algo primordial. Isso eu confesso para vocês que já aconteceu comigo. Eu falo isso que já aconteceu comigo como pastor mesmo, que é conhecer a mensagem, conhecer a Bíblia. Eu fiz meus estudos, meu ano bíblico, cada ano eu fazia às vezes com a Bíblia diferente, então conhecer a mensagem, conhecer a Bíblia, conhecer que esta é a igreja verdadeira, a igreja que tem uma mensagem clara, conhecer tudo, mas não conhecer a Cristo. E a religião muitas vezes se torna um fardo, porque você conhece tudo de mensagem, tudo de igreja, mas não conhece o Senhor da mensagem. E aí se torna uma religião pesarosa e vazia, porque você sabe que tudo é verdade, mas você não conhece o Senhor da verdade. E por isso, amigos, entre conhecer a tudo, prefira conhecer a Jesus. Prefira se derramar em Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, que ela falou, pastor, eu estou preocupado, estou estudando aí até Apocalipse, Daniel, as profecias e tudo mais. Eu falei assim, amigo, calma. Antes de conhecer tudo sobre profecia, conheça o Jesus da profecia. Vá nos livros de Mateus, vá no livro de João, que é maravilhoso. Pegue o Desejado de Todas as Nações e conheça o Cristo da sua salvação. O primordial, amigos, é conhecer o Cristo da nossa salvação. Porque se você conhecer a Jesus, ele vai fazer algo que é maravilhoso, porque ele não mente. Ele diz assim, olha, eu vou trocar com você o seu fardo. Você está com o fardo do pecado,
Você está com o fardo da mágoa, está com o fardo da dor, da dúvida da salvação, eu vou trocar com você. Então, me dá o seu fardo, que é pesado, e toma o meu fardo, que é leve. Jesus faz com você uma troca. E ele dá a você a paz que ele dá e que o mundo não entende, e que só ele dá. E ele pega todo o seu fardo, toda a sua dor e coloca sobre ele. Porque ele já fez isso uma vez e continua fazendo isso diariamente, porque sobre ele está a condição do perdão e da salvação. Então, como me sentir perdoado, como eu conseguir essa paz e a certeza da salvação? Tem só um caminho, Jesus Cristo. Porque nós não fomos... Às vezes eu falei isso para uma pessoa esses dias e até preguei um tempo atrás, mas eu preciso até trabalhar em um sermão e eu quero terminar com essa frase para não ficar longa a nossa reflexão. Olha, Deus, ele não nos direcionou, nos destinou para o céu. Pastor, mas como assim? Nós não vamos para o céu? O nosso lugar não é o céu? Sim, nós iremos para o céu, mas Deus não nos destinou para o céu. Nós não estamos destinados ao céu, porque a gente parece que o céu é um lugar que nós temos que chegar. E eu tenho que fazer algumas coisas aqui, vou obedecendo ali, Deus vai fazendo alguns milagres na minha vida, fazendo algumas coisas, e assim, até que ele vai voltar e vai me levar para o céu. Não, nós não fomos destinados ao céu. Nós fomos destinados a Cristo, a sermos Cristos. Por isso ele falou com os discípulos, vocês ainda... Mas como assim vocês não conhecem? Pai, nos mostre o Pai. Como assim eu estou aqui e vocês não sabem quem é o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Senhor, nos mostre o Pai. Ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso destino, irmãos, nós somos destinados, direcionados a sermos Cristos. E se você seguir a Cristo, você vai cumprir a missão assim como Cristo cumpriu. Jesus, ele veio à Terra, cumpriu o seu propósito e a sua missão, e depois que ele cumpriu a sua missão, ele fez o quê? Voltou para casa. Assim, quando eu e você cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, para onde nós iremos voltar? Para a nossa casa. Então, se Jesus, que estava na sua missão, caminhou aqui e terminou a sua missão, voltou para casa, se eu seguir a Jesus, aonde eu vou chegar? Em casa, que é no céu. Então, a salvação é muito simples, é simplesmente eu e você seguirmos a Jesus e sermos Jesus para as outras pessoas, para a multidão, porque se eu estou seguindo a Jesus e vou para o céu, todas as pessoas que me seguirem vão ir para onde? Para o céu. E foi isso que Paulo disse, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu estou imitando a Jesus. E se você me imitar, você vai estar imitando a Jesus também, porque eu estou indo para um lugar que é Cristo. E se eu estou em Cristo, o Pai está em mim e logo eu voltarei para casa, que é o meu destino final, que é o céu. Então, a salvação está em uma única coisa. Eu e você seguirmos a Jesus. Coloque Cristo como prioridade. Coloque Cristo como o seu coração e como o seu guia e como a sua referência, que você, amigo, vai entender algo maravilhoso, que ele se revela de forma pessoal. E ele envia o Espírito Santo na sua vida de forma pessoal, tão clara, que você vai ouvir ele falar assim, filho, esse é o caminho, andai por ele. Que Deus possa dirigir a minha e a sua vida, porque nós temos um grande Cristo que deu tudo para você, para que eu e você pudéssemos receber tudo dele. E o que ele quer nos dar dele é parte da sua vida, para que eu e você possamos beber do Senhor e chegarmos a um lugar maravilhoso que é um novo céu e uma nova terra. E assim eu e você possamos fazer partes dos salvos que está em Cristo Jesus. Porque hoje a porta da graça ainda está aberta. E se você ainda tem alguma dificuldade, alguma luta, se ajoelhe, clame ao Senhor que Ele está pronto a te perdoar e reconciliar com Cristo e com o Pai, para que assim nós possamos entrar nos céus pelas portas. Que Cristo possa abençoar a cada um de nós. Alguma pergunta última? Tranquilos? Em paz? Vamos orar então? Joinha para todo mundo aí? Tranquilos? Então, vamos orar ao Senhor então. Pai amado, nós te louvamos porque mesmo o Senhor, sendo nosso sumo sacerdote,
o Senhor continua também sendo o nosso advogado. E sendo nosso sumo sacerdote, como um juiz, o Senhor ainda nos diz que mesmo assim, o Senhor é um Deus que está pronto a nos ouvir e nos dar a sua misericórdia e se achegar até nós em tempo oportuno ou difícil. Que se cumpra, ó Deus, Daniel capítulo 12, em nossa vida, que em tempos de difícil, de angústia, como nunca houve na face da terra, se agora nós estamos assim, por meio dessa crise, desse isolamento, sabemos que crises maiores virão, mas o Senhor nos diz que quando essas crises vierem, Miguel se levantará do céu para defender o seu povo, defenderá todos aqueles que estiverem com seu nome escrito no livro da vida. E hoje, ó Pai, continue, ó Deus, fortalecendo a nossa vida. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos aceitar a Tua salvação e esse encontro maravilhoso que é com Cristo Jesus. E possamos a cada dia beber de Ti, aprender do Senhor Jesus Cristo, para que quando as provações vierem, quando as lutas vierem, nós possamos ter a certeza que nós estamos alicerçados em uma rocha, que é Jesus Cristo. E Jesus, sendo a nossa rocha eterna, nós iremos passar por todas as provações, que a nossa fé não será abalada, a nossa vitória será certa em Cristo Jesus, porque Ele já nos garantiu a vitória, porque o diabo já foi derrotado e Cristo já venceu por todos nós. Ó Deus, nos dê essa certeza de vitória em Cristo Jesus e possamos nos apegar a Ti até que o Senhor volte para nos levar para o céu. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amigos, eu vou ativar aqui o áudio de todos vocês aí. Se quiserem se despedir, falar com as pessoas, fiquem à vontade agora para dar aquele tchauzinho. Boa noite, obrigada. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Deus nos proteja. Boa noite, pessoal. Deus continue cuidando de nós, da nossa saúde. Muito bom. Amém. Beijo para todo mundo. Beijo para Boa todos. noite. Abençoe. Feliz sábado. Tchau, tchau. Feliz sábado. Feliz sábado. Valeu, meu fita Thiago. Valeu, meu filho. Não esqueça, amanhã, escutem aí, amanhã, escutem aí, amanhã às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa live do estudo da nossa lição. Eu sei que alguns já têm algumas programações, mas amanhã nós teremos às 10 horas, eu vou transmitir, colocar nos grupos da igreja, posso ter a nossa live. Oi, meu amor. Feliz sábado. Feliz sábado, diretora. Deus abençoe. Feliz sábado. Valeu, família Vieira. Bruno. Grande comandante Adilson. Daqui a pouco você tem que fazer um Zoom só para bater papo, né? Fazer um bom de dica do distrito, hein? Um bom de É saudade. O cabelinho de lado, deixa o coração. Tá vendo aí, ó? Isso que eu não falei depois também, irmã Wanda. Tiaguinho, Rafa. Irmã Denise. Neide ainda. Tchau, pastor. Célia. Muito bom saber que uma família só. Nós somos a mesma família. Muito bom isso. Amém. Isso. Tamo junto. Exato. Meu fita Bruno. Tá passando.
Dani! Vamos.